Olá pessoal, então hoje estamos aqui no episódio 2 do Anhanguera Pod, o podcast aqui da Faculdade Anhanguera de Uberlândia, com dois convidados super especiais, professora Juliana, que é coordenadora do nosso curso de Direito, o curso que completou 20 anos de existência agora em 2023, e já formou milhares de profissionais, né, professora? Com certeza. E o professor João, nosso professor aqui do curso de Direito, também escritor e muitas outras atividades o João realiza, sempre está aparecendo na TV, rádio, super famoso aqui em Uberlândia. Obrigado pela presença e é com vocês, fiquem à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Como o professor Gustavo apresentou, sou coordenadora do curso de Direito, professora aqui na Faculdade Anhanguera de Uberlândia, e hoje nós vamos aqui bater um papo sobre a questão das redes sociais, sobre curiosidades, sobre os perigos e cuidados que nós temos que ter, porque nós estamos, num momento que é digital, todos nós estamos conectados o tempo inteiro, nossa timeline, então vamos falar disso aqui. E eu tenho a grata satisfação de ter junto o professor João Alexandre, que é especialista, mestre, doutorando pela Universidade de Coimbra na área de Direito Digital. É o nosso professor aqui, cyber, de Direito Cibernético. Prazer, viu, professor, ter aqui conosco e vamos bater um papo. Obrigado, professora Juliana. Obrigado, professor Gustavo, pelo convite. É um prazer falar da área da minha vida, da área de pesquisa que eu gosto tanto. Espero trazer algumas soluções para o pessoal que está assistindo. Então vamos começar com uma temática recente, professor? Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que nós precisamos ter com o uso da nossa imagem nas redes sociais, da questão da inteligência artificial. Nós tivemos um caso recente de utilização de imagem no Rio de Janeiro, de dois adolescentes com uma adolescente. Queria que o senhor contasse isso para nós. Professora, primeiro a gente tem que explicar uma coisa para as pessoas. Inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar. Já é uma coisa presente no nosso dia a dia. Então eu brinco o seguinte: o que você assiste no streaming? Aquilo que está na primeira página. O que você ouve de música? A não ser a sua playlist, provavelmente aquilo que os streams de música vai te apresentar aí nas playlists automáticas. Então tudo isso é fruto da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial hoje chegou a um novo patamar, que é criação de imagem, de voz, de vídeo com pequenos fragmentos de informações que nós temos na internet. Então hoje, você com uma foto de uma pessoa, você consegue criar algo totalmente diferente. Isso antigamente era muito difícil para os usuários de internet, você tinha que ter um conhecimento muito específico. Hoje não mais. Hoje essa inteligência artificial já está dentro dos programas que são usados cotidianamente por várias pessoas. Até o nosso querido ChatGPT, na versão paga dela hoje, você pode criar imagens. Então tudo isso contribui para a criação de novos conteúdos. E o problema é a índole das pessoas. A índole das pessoas é que faz com que tenhamos alguns tipos de problemas. Então o que aconteceu no Rio de Janeiro foi duas adolescentes tiveram fotos delas normais, através do aplicativo criaram falsas fotos nuas delas. E isso foi divulgado na sala de aula, no grupo da sala, no grupo da escola, e isso trouxe uma repercussão extremamente negativa para a vida dessas crianças, porque 11 anos de idade para mim ainda é criança. São crianças. Então, quando a gente pensa nisso, a índole das pessoas é que faz a inteligência artificial ser boa ou ser ruim. Nesse caso, por exemplo, foi uma utilização totalmente errada, que tem uma responsabilidade. Como as crianças não podem não cometem crime, não respondem pelo crime, os pais vão ter que ser responsáveis pelas atitudes que elas fizeram. E a própria escola vai ter que indenizar de alguma forma essas crianças, já que isso foi criado dentro do ambiente escolar e publicado dentro do ambiente escolar. Vai ter um julgamento, vão ter algumas coisas agora que a gente vai ver como é que a justiça vai agir conforme o que foi provocado. Porque o direito de imagem é um direito personalíssimo, previsto na Constituição Federal. E, inclusive, pode gerar danos morais, essa exposição indevida. E, às vezes, a gente acha que a criança não comete crime porque ela é menor, mas os pais respondem, os responsáveis legais, nesse caso, eles vão ser acionados pelo Poder Judiciário e vão responder por isso. Então, é muito importante, esse cuidado, esse monitoramento que os pais têm que ter. Até os adolescentes tomarem muito cuidado, porque nós estamos numa época do crush pra lá, do crush pra cá, e aí tem a questão de, vou mandar um nudes aqui.
e a gente não sabe onde que isso pode chegar, né, professor João, no momento de rompimento, principalmente. Nós temos, inclusive, já previsto no Marco Civil da Internet, que é a nossa primeira lei em relação à internet, sobre essa divulgação. Então, hoje, nós temos uma responsabilidade do provedor, que é a pessoa, o site, o aplicativo, a plataforma com que está sendo distribuído esse tipo de imagem. E quando a gente fala, o artigo 19, por exemplo, é para em todas as questões, e o artigo 21 do Marco Civil fala exatamente sobre essa questão de imagens que envolvem nudez, que envolvem relações sexuais. Então, tudo isso já é protegido. Então, uma pessoa que tem a sua intimidade exposta, e hoje tem um problema muito grande no Brasil que chama pornografia de vingança, e é exatamente o que você disse, a pessoa tá no relacionamento saudável, tá tudo certo, do nada termina. Ah, mas eu não queria terminar, então eu vou publicar todas as fotos que a minha ex ou que o meu ex mandou. E acaba com a vida da pessoa. A pessoa vai ser exposta à sua intimidade total. Isso vai trazer consequências. A pessoa que posta isso, inclusive, não, eu fiz um perfil fake. Não existe perfil fake na internet. Esse é o primeiro ponto. A gente consegue rastrear, mesmo que a pessoa tenha feito por várias camadas de segurança, é possível rastrear, ver de onde foi publicado, como foi publicado. Então, assim, a pessoa que cria um perfil falso numa rede social, como por exemplo Twitter, agora X, postei um nome diferente, uma foto diferente, se você criou com e-mail, esse e-mail tem um cadastro. Você criou a conta, tudo tem um cadastro. Então, quando a gente pensa nisso, até a própria Constituição fala que é proibido, a gente pode falar qualquer coisa desde que não esteja no anonimato. Então, a pessoa que publica isso, ela vai ter que responder criminalmente, e além disso, as plataformas também são responsáveis por retirar esse conteúdo. Entendi. E falando disso tudo, né, principalmente do cuidado que a gente precisa ter com essa exposição, tem uma expressão muito em voga agora, muito na moda, que é o crime de stalking, né? Ontem mesmo foi noticiado também nos jornais do país. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse crime de perseguição que nós temos, principalmente porque essas pessoas, quando rompem, né, é o quesito principal. O rompimento leva a uma frustração do outro que não queria o término do relacionamento, e ele utiliza dessas imagens, desses nudes que foram trocados para perseguir essa pessoa. Como que é isso hoje? Isso é um crime previsto? Como que é feita a punição e a constatação disso, professor João? Isso é um crime previsto, é um dos pontos hoje da Lei Maria da Penha que está sendo atualizado, precisa ser atualizado, porque hoje a questão da rede social, eu brinco assim, todo mundo tem um amigo que podia ser contratado pelo FBI. Você dá um nome para a pessoa, ela consegue de onde trabalha, o que faz, todas as redes sociais. Mas a pessoa não tem rede social. Mentira, ela vai lá e acha. Então, assim, a gente sempre já tem esse amigo. Quando eu utilizo isso para ameaçar uma pessoa, isso aí já entra nesse crime de stalking. E o crime de stalking hoje é principalmente em relação a relacionamentos. Então, relacionamentos pode ser geral, pode ser inclusive relacionamento de amizade. Normalmente, relaciona-se a relacionamentos amorosos. Então, a pessoa não me quis, a pessoa não me ajudou, me bloqueou, a pessoa começa a enviar, hoje envia até Pix com mensagem, Pix de 1 centavo começa a enviar com mensagem, começa a enviar mensagem em todas as redes sociais, tenta achar a pessoa, manda e-mail, começa a perseguir as pessoas no ambiente online. Antigamente, a pessoa perseguia presencialmente, ia lá no trabalho, ia nas coisas, hoje é mais difícil. Só que hoje a gente tem um aparelhinho, chama smartphone, que você tem acesso a tudo. E a pessoa começa a perseguir, a mandar mensagem, a criar perfil fake, a comentar, a tentar bloquear, fazer as coisas. E isso tudo começa a trazer um grande problema para a pessoa. E hoje o crime de stalking acaba sendo tipificado no Código Penal exatamente para a gente trazer essa proteção. A pessoa vai ficar com medo o tempo inteiro. Porque imagina, a pessoa na hora que você entra numa rede social tem uma mensagem, na hora que você entra em outra coisa tem outra mensagem. Então tudo isso, no presencial, no mundo real, isso já traria problema, no mundo virtual isso traz mais problema ainda, insegurança da pessoa. Então isso precisa ser protegido. É uma perseguição, uma privação da sua liberdade, né? E é o crime de espionagem, né? Porque acaba que a pessoa fica à mercê do outro, que funciona como se fosse um espião, né? Além de estar perseguindo, ele vai fazer isso de diversas formas. E nós já temos um problema muito grande das redes sociais, porque quando a gente fala em rede social, a rede social é criada para você postar a sua vida. Sim. Então, se a gente for
para quem gosta muito desse tema, né? Tem um filme que conta a história do Facebook. O filme exatamente mostra isso. Era para uma rede de comunicação para você publicar coisas da faculdade. Obviamente, isso chegou a um outro patamar. Para que você tem um Instagram? O Instagram é exatamente para publicar informações do seu dia a dia. Por que você segue um influencer? O que um influencer faz? Ele mostra o dia a dia dele exatamente para angariar pessoas que querem seguir aquele estilo de vida. Seja influencer para a questão monetária, seja para a questão de moda. Tudo isso são pessoas que se expõem todos os dias. Então, a rede social ela foi criada para exposição. Então, se a pessoa está te seguindo numa rede social, é porque ela quer ver o que você está querendo postar. E aí você fica coibido de postar porque alguém fica aí te perseguindo. Então, tudo que você posta, a pessoa vai te caçar, aonde você posta, o local que você posta. Porque, querendo ou não, a gente é instigado diariamente a fazer isso. Então, nós como professores, semana de prova, a gente posta os alunos fazendo prova. Na primeira semana de aula, se o aluno vem e fala alguma coisa, posta as coisas, voltamos o semestre. Por quê? Isso é o que a rede social instiga a gente a fazer. Numa palestra, uma coisa, a gente tem que publicar uma foto, nós fizemos uma palestra em tal lugar. Exatamente por causa disso. Então, quando a gente pensa nessa questão toda, o stalker, ele já tem todo esse acervo possível, ele já tem essa facilidade de perseguir, porque a gente já está expondo, e isso pode trazer uma consequência muito maior, que a gente não sabe até que ponto essa pessoa pode chegar. Ou seja, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, né, para melhorar os nossos empregos, as nossas vidas, mas ao mesmo tempo ela pode ser usada, principalmente em relação às redes sociais, a esse direito digital, de uma forma maléfica que pode trazer inúmeras consequências, né, psicológicas, financeiras, enfim. E aí, nessa linha, professor João, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as selfies que nós fazemos, né, utilizando a câmera frontal, porque eu ouvi falar que existe uma diferença, né, que você não deveria tirar foto como se fosse uma selfie, sim com a câmera normal do telefone. Por que isso, professor? Porque a câmera frontal ela não foi feita para tirar selfie. Esse é o ponto principal. A câmera frontal sempre existe nos celulares por questão de quesito de segurança. Ela foi feita, tanto que para quem tem iPhone, por exemplo, o Face ID, ela pega através da câmera e de outros sensores. Então, a câmera frontal, ela nunca foi feita para tirar foto. Obviamente, hoje a gente trouxe a outra utilidade, mas ela foi feita para mapear questões. Tanto que, hoje, se você vê alguns aplicativos, e tanto celulares Android quanto iOS, eles têm um aviso quando a câmera está ligada. Alguns aplicativos, eles ligam a câmera automaticamente para pegar a reação da pessoa. Por que o TikTok mapeia tão bem o que a gente gosta de assistir? Porque o Instagram mapeia tão bem? Porque ele está vigiando, além do período que você está ficando no vídeo, a sua própria reação. Então hoje, câmeras frontais servem para pegar a reação das pessoas. E não é só câmera não. Se você tiver a Alexa no quarto, por exemplo, o Google no celular, a própria Siri no celular, eles te ouvem o tempo inteiro. Eu brinco o seguinte, a pessoa que está nos assistindo quer casar, quer ganhar um presente especial agora de Natal, só falar do lado do celular. Fica falando do celular, eu quero tal coisa, eu quero uma viagem para o Caribe, Vai só aparecer propaganda de viagem para o Caribe, exatamente porque o celular nos ouve o tempo inteiro. E a câmera frontal era para pegar esse tipo de reação. Hoje, uma câmera, por exemplo, a maioria dos celulares já vem com uma câmera de 50 megapixels na frente, celulares top de linha. Quando a gente pensa nisso, ela está pegando todos os seus dados ali, toda a sua reação facial, além, obviamente, por questões de segurança, também para fornecer isso para o alimento de você ficar na rede social. Porque qual que é o intuito da rede social hoje? Você ficar ali mais tempo. Quanto mais tempo você fica, mais você consome, mais propaganda aparece, mais a rede social vai ganhar dinheiro. Então, a ideia a câmera frontal hoje ela é sim utilizada para mapear gosto, para mapear questões de segurança e também para saber qual é a sua reação em relação a vídeos e outras coisas. E aí, professor João, como nós somos da área do direito, né, acho que fica a dúvida, principalmente para quem não conhece de lei, para quem quer vir conhecer um pouco mais, fazer o curso de direito, a gente não teria que dar uma autorização para esse pessoal fazer isso? A gente dá. E a gente dá? Dá. Como? Termos de uso. Eu e você, a gente nunca leu, te garanto. A gente clica lá e a gente está autorizando tudo. Aceita, concorda, eu quero saber. Tem até uma brincadeira, teve um jogo uma vez que colocou no termo de uso um prêmio. Quem lê seus termos de uso, era só mandar um e-mail para tal lugar pedindo o prêmio. Se eu não me engano, foram 5 pessoas só que pediram.
Num universo, no universo de de milhares que jogam. Então, assim, Vamos ler, gente. quando a gente entra numa rede social, a gente aceita automaticamente os termos de uso. A gente nunca lê. E hoje tem uma discussão, inclusive na Europa, isso está muito grande, porque quando a gente fala em rede social, a gente tem que ter um consentimento. E esse consentimento tem que ser livre. É uma das questões que está tanto na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, quanto no Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa. O consentimento tem que ser livre. Só que se eu te perguntar, o WhatsApp te mandou uma atualização recentemente, falando assim, nós atualizamos nossos termos de uso. Você concordou com ele? Na hora, né? Não, você nem concordou. Você nem concordou, você nem já clicou. atualizou. Porque se você não concorda, você vai perder seu WhatsApp. Você quer perder seu WhatsApp? Não. Você quer perder seu Instagram? Não. Para quem criou o Threads, né, o Threads, que é a rede social nova do Instagram, né? A maioria das pessoas não leram o termo de consentimento que fala, se você excluir o Threads, automaticamente você vai excluir o seu Instagram. Então tem um monte de gente com o Threads lá aberto, sem publicar nada, porque não pode excluir ele, porque vai excluir a sua conta do Instagram. Então você não tem escolha hoje. Então esse consentimento que a gente fala, que já é constitucional, que vem previsto no Código Civil, pra gente falar, né, da boa-fé, das pessoas terem boa-fé, a rede social não tem boa-fé. A rede social quer você como um produto. Tanto que tem um documentário famoso, para quem quiser assistir na Netflix, O Dilema das Redes, fala, se você não sabe qual é o produto, você é o produto. Então a rede social trabalha você como produto e quer que você fique aí para vender os seus dados para ganhar dinheiro. Aí você fala assim, mas todo mundo vende? Vende. Tanto que para quem tem HBO, hoje HBO Max, mas antigamente na HBO Go, muita gente assinou por causa da temporada final de Game of Thrones e aquela coisa toda. Eu preciso assistir Game of Thrones. Lá nos termos de uso estava assim, a Warner vai vender todos os seus dados para parceiros e pessoas que é do nosso interesse. E todo mundo concordou sem ler. Então, assim, nós temos essa autorização, só que a discussão hoje é o quanto ela é livre. Porque se você não concorda, você não utiliza. Se você não concorda com a atualização do seu e-mail gratuito, seja Gmail, seja Hotmail, seja Yahoo, você não vai utilizar. Se você não concorda com os termos novos da Meta, você não vai utilizar nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp. Então, nós estamos presos numa questão que hoje está sendo discutida no direito e que precisa ser mais debatida, porque hoje nós não temos limites. Pensando nisso tudo, né, tem a questão também do roubo, né, das contas. Quando o senhor falou aí da questão se eu não concordo com determinado aplicativo, eu posso ter minha conta extinta e eu acabo concordando com isso automaticamente. A gente vê muitas pessoas passando por isso, né, com o roubo de contas, sendo utilizado o perfil para poder extorquir outras pessoas, a conta de amigos. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, ligando até na questão da fake news. Como que a gente consegue diferenciar hoje, né, o que é fake news, o que não é, como que é feito esse controle e essa questão da proteção das nossas contas. É possível a gente se precaver disso de alguma forma? Em termos de segurança na internet, sim. Hoje nós temos aplicativos, por exemplo, que a gente chama de autenticadores, que eles fazem uma proteção extra. Então, para todo mundo que está assistindo, tem obrigatoriamente que ativar a verificação em 2 etapas. Seja para WhatsApp, seja para Instagram, seja para Facebook, para qualquer rede social. Por quê? Verificação em 2 etapas evita com que a pessoa consiga acessar sua conta, porque vai chegar um SMS para você. Além disso, tem esses aplicativos que guardam senhas, então vários antivírus têm esse aplicativo, o próprio Google tem, a Microsoft tem, que guardam suas senhas e que faz faça a autentificação somente através desses aplicativos. A questão hoje a maioria das vezes o perfil não é roubado. A gente cria um perfil, ou as pessoas criam um perfil idêntico ao original. Então eu falo assim, hoje várias pessoas falam, meu perfil foi clonado no WhatsApp. Não. A pessoa pegou uma foto sua e está se passando por você. Isso é outro tipo de crime. Inclusive sua conta, seu WhatsApp está lá normalzinho, não foi clonado. Alguém pegou uma foto sua e está se passando por você para pedir dinheiro. Então isso é um crime que infelizmente a gente não tem como proteger. Porque é o que eu falei, a gente expõe nossa vida diariamente na internet. Tem fotos nossas na internet, a pessoa vai lá, pega, copia e cria um WhatsApp, um novo número com o seu nome. Então se passa por você. Então isso não é uma clonagem. Clonagem seria pegar o seu número e colocar em outro smartphone e responder as suas mensagens ou responder o seu perfil. Quando a gente fala em fake news, e principalmente agora que a gente ano que vem vamos entrar em outro período de eleição e começa tudo de novo, toda essa questão, acabou de ter na Argentina, por exemplo, Milei foi eleito e ele fez uma propaganda com o filme Laranja Mecânica e ele como personagem principal
Através de inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial vai dificultar as coisas em relação a saber o que é real, o que não é. O que cabe? A discussão que está sendo hoje feita tanto no STF quanto no Congresso. A responsabilidade das plataformas. Por quê? A maioria das pessoas, e aí é uma deficiência no Brasil hoje, a maioria das pessoas ela só tem acesso na rede móvel, né, nos celulares, a aplicativos específicos. Na Europa isso foi proibido hoje, não existe mais o que a gente chama de zero rating. Você não gasta seu plano de dados com determinados aplicativos. Então, todos os operadores no Brasil hoje têm isso. Sabe? Se você fala no WhatsApp, se você entrar em tais redes sociais, você não gasta seu plano de dados. Só que a pessoa fica refém a isso. Porque ela não consegue pegar aquele link que ela recebeu para saber se é verdadeiro ou se é falso. Ou entrar na notícia para saber se é verdadeiro ou falso. Ou mesmo procurar num buscador para saber se ela é verdadeira ou falsa. Porque ela não tem internet. E a gente está falando isso das classes mais pobres do Brasil. Classe C, D e E, normalmente elas estão vinculadas a um plano desse. Então a pessoa não tem condição de investigar. Então qual é a responsabilidade hoje? As plataformas fornecer mecanismos para que coloque se isso é verdadeiro ou falso. Quem está fazendo isso muito bem, de uma forma um pouco controversa, é o próprio Twitter, ou X agora, que o Elon Musk abriu para que as pessoas, a própria comunidade, comentem se aquilo aí é verdadeiro ou falso. Isso cria um alerta. A pessoa pode criar lá um alerta e falar, olha, essa notícia não é verdadeira, ou essa notícia não é totalmente verdadeira, ou o que a pessoa está falando aí não condiz com a realidade, e a própria comunidade coloca isso. Isso é um mecanismo para trazer essa discussão. Então as pessoas, hoje, quando a gente pensa em segurança em fake news, infelizmente, a maior parte dos brasileiros não vai ter condição de entender o que é verdadeiro, o que é falso. Principalmente quando a gente trabalhar com inteligência artificial. Porque eu posso pegar uma voz sua, criar um áudio seu falando que você disse tal coisa. Hoje a inteligência artificial faz isso. Mas, por exemplo, algumas pessoas têm capacidade de abrir o arquivo e saber onde foi criado, como foi criado. Porque todos os áudios, toda foto, todo vídeo tem o que a gente chama de mecanismo de hash, que é a identidade. Igual você tem seu polegar, você tem a sua carteira de motorista, sua identidade, você tem um número de CPF, uma foto, um vídeo tem também um número de registro de onde surgiu, como surgiu. Então quando a gente pensa nisso, especialistas vão saber, mas a maior parte da população não. Por isso que a responsabilidade tem que ser dos provedores, tem que ser das redes sociais, para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. E pensando nisso tudo, né, nessa responsabilização aí dos provedores, principalmente porque nós lidamos com provedores internacionais, em sua maioria, a legislação do Brasil é incipiente. Como que o senhor vê isso em relação ao Poder Judiciário? O senhor acha que ele tem que intervir? Ou isso infringe a questão da liberdade, né, de expressão, de circulação, de mobilidade que nós temos e falamos tanto, né, como essencial hoje no nosso país? Como um professor de constitucional daqui, eu posso falar que nenhum direito é absoluto no Brasil. Então, não existe direito absoluto. Eu não tenho liberdade de expressão para falar qualquer coisa. Tanto que existe o lado negativo. Eu não posso xingar alguém, eu não posso difamar, não posso caluniar, isso já é crime. Isso já é previsto. Então, temos um lado negativo da liberdade de expressão. Qual é o problema hoje? Praticamente todas as redes sociais têm escritório no Brasil. Então, elas têm que obedecer à lei brasileira. A lei brasileira, tanto a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto o Marco Civil da Internet, são leis muito boas. São leis que servem como inspiração. Inclusive, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados assemelha muito a que a gente considera como a maior proteção, que é a da Europa, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O problema é conhecimento. As pessoas hoje talvez não tenham capacidade de conhecimento para julgar da forma correta. Eu falo, uma pessoa hoje de mais de 50, 60, 70 anos de idade, talvez não tenha tanta capacidade para discernir algumas questões da tecnologia como uma pessoa de 20, que já nasceu com a tecnologia. Isso não é falando que uma pessoa de 70 anos não tem capacidade, mas é uma questão de convívio. Não é muito mais fácil uma pessoa que nasceu no meio do que uma pessoa que está aprendendo. Eu, por exemplo, que nasci na década de 90, que cresci um pouco com a tecnologia, eu tenho um pouco mais de dificuldade de uma pessoa que nasceu nos anos 2000, que já tem um celular, já nasceu com o celular na mão. Uma criança que hoje nasce, eu brinco, as crianças, os bebezinhos de hoje já sabem abrir o YouTube e abrir o vídeo que quer. E a gente, né, não nasceu com essa tecnologia, a gente não teve essa internet à vontade, essas informações à vontade. Então, o que é o problema hoje?
a capacidade das pessoas julgarem, saberem. Então, eu acho que o Brasil precisa aprimorar mais a questão técnica. Saber ou se especializar nessa parte, porque querendo ou não, o direito digital é importante? É, mas nós temos leis maravilhosas no Brasil. A Constituição nossa é muito boa, o Código Civil nosso é muito bom. Só que a gente precisa aplicá-la de uma forma correta para os novos problemas. Como é que a gente vai aplicar? Conhecendo quais são esses novos problemas. Que eu acho que é onde está faltando. Ou seja, lei a gente já tem demais, né? Falta a gente realmente começar a aplicar elas de uma forma mais precisa, que dê mais resultado. São desses especialistas que a sociedade precisa. Então, caminhando para o final, professor João, eu queria deixar livre para que o senhor pudesse falar algo, né, como especialista, estudioso nessa matéria de direito cibernético para os nossos ouvintes. E agradecer muito, né, desde já, assim, professor João, gente, se a gente está tendo essa degustação aqui, imagina como que não são as aulas dele aqui, né? Acho que todo cidadão brasileiro tinha que saber direito, né? Independente de fazer o curso ou não, direito teria que ser uma matéria obrigatória, principalmente direito constitucional, em todas as escolas do nosso país, desde o início, desde o fundamental, né? Talvez desde o infantil, com pequenas discussões que a gente pode trazer aí na evolução dessa aprendizagem. Então, professor João. Foi um prazer conversar com vocês e o que eu tenho para colocar é inteligência artificial, redes sociais, tudo que a gente tem hoje vai cada vez estar mais no nosso cotidiano. Eu falo, não existe mais mundo real, mundo virtual, online, offline. Hoje a gente coexiste. Eu falo, eu tenho amigos fora daqui de Uberlândia, eu tenho amigos fora do Brasil que eu converso diariamente como se a gente estivesse conversando frente a frente. E a gente não tem mais essa diferença entre o que é real, o que é virtual, porque tudo se coexiste. Então, qual que é a questão? A gente se preparar da melhor forma. A gente entender quais são os nossos direitos, a gente entender que o que existe no mundo que a gente chama de real também está na internet. A internet não é uma terra sem lei, a internet nunca foi uma terra sem lei. E a internet tem donos. As redes sociais são lugares privados. E a gente tem os nossos direitos em relação a essas empresas. Então, o YouTube, Instagram, o próprio sistema dos celulares, todos têm um dono. Só que a gente também tem os nossos direitos que precisam ser respeitados. E como é que a gente vai ter os direitos respeitados? Se a gente sabe eles, se a gente conhece sobre eles. Então, a melhor coisa é as pessoas lerem, se informarem e saberem como aplicar esses seus direitos da melhor forma. Até, né, professor João, para a gente usar as redes sociais a favor, né? Para a questão da nossa evolução de carreira, da nossa vida profissional. Acho que nós precisamos começar a usar mais a inteligência real, né? Nessa questão da inteligência artificial e dessas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, viu, professor João? Acho que eu vou dar uma reciclada nos meus conhecimentos, vou virar sua aluna, né? Vamos. E eu quero convidar vocês que se interessaram pela temática para virem estudar conosco, né? Será um prazer recebê-los aqui e venham conhecer um pouquinho, até assistir uma aula, se vocês quiserem, com os nossos professores, todos também aqui na gabaritagem do nosso querido professor João. Muito obrigada.